Oi, pessoal, tudo bem? Galera, vamos conversar sobre uma coisa? Eu fiquei extremamente surpresa nessa semana passada da quantidade de pessoas que têm interesses em clube de livro. Surgiu uma polêmica aí. Eu não vim dar os meus 99 centavos de opinião. Eu vim fazer melhor. E a polêmica era sobre justamente a assinatura de clube do livro, né? E eu falei assim, mas gente, vai ser ótimo fazer um vídeo sobre isso, porque eu tenho um clube do livro com os meus amigos. E é um clube do livro que não é meu, tá? Não fui eu que criei, todo mundo criou junto, todo mundo que eu digo os meus amigos. E é uma ótima oportunidade de compartilhar com vocês essa experiência e ao mesmo tempo vocês usarem de base o nosso clube para se espelhar e criarem o de vocês. E eu vou ficar muito feliz se isso der certo, porque, gente, clube do livro é muito legal. E eu acredito que o interesse dessas pessoas no clube seja justamente porque não existe coisa mais engraçada e gratificante do que trocar essas experiências com os seus amigos ou com pessoas que, assim, você não conhece, mas que tá conhecendo ali, criando um vínculo, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e se você tá interessado em criar um clube do livro, tá? Me ajuda com o seu like e já compartilha com aquele amigo que você quer chamar pro seu clube. Espero que dê certo. Então vamos lá. Eu pretendo falar com vocês sobre as regrinhas do clube que eu participo e trocar algumas informações com vocês, porque justamente é uma coisa que nos satisfaz muito e eu já tô mais de um ano nesse clube, né? Já lemos aí, deixa eu ver, contando com o ano passado e esse ano, foram no total 12 livros. A gente tá lendo o 13º agora, mas no ano passado foram 10 livros. E eu acho que 5 membros, que é junto comigo, né? São 5 membros no total, é uma quantidade legal para você começar, justamente para ser mais fácil de organizar, tá? Então, é o seguinte, vou te passar, eu anotei aqui as regrinhas e tal, e vocês podem também me mandar nos comentários, né, se ficou alguma coisa pendente que vocês gostariam de ajuda, e eu aproveito também e falo com os meus amigos se eles tiverem alguma dica para vocês e a gente conversa também, tá? Então vamos lá. A primeira regrinha, né, o nosso clube, a gente tem um nome, tá? O nosso clube se chama Clube de Aventuras Librares, Leituras Escritas e Rolês. Por quê? É um clube que a gente... Sim, é um grupo de WhatsApp que a gente resolve tudo, tá? Mas é um clube em que a gente tanto lê quanto faz contos, a gente escreve. E a gente também marca rolê, né? Porque nem todos os encontros são no Discord. Geralmente a gente faz no Discord num domingo. São mais ou menos aí 4, 5 horas de reunião. Pode ser até mais, se duvidar. Dependendo do caos que tá instaurado no momento. Mas a gente também faz os clubes fora, né? A gente faz em algum café que seja, às vezes, temático com o livro. É muito legal. Então, assim, nessa parte nós somos flexíveis e também somos um grupo muito democrático. Então, todas as regras, todos os horários, todos os dias de reunião é votado nesse grupo e é o que a gente, pelo menos, entendeu como o melhor a se fazer, porque temos que ter o comprometimento, né, com essa atividade, porque é muito legal essa troca que a gente tem. Então, o comprometimento é a primeira coisa que você precisa pensar antes de entrar num clube, né? Você vai ter disposição, você vai ter o tempo, você vai ter a vontade de realmente entregar o seu melhor naquela atividade, porque se você não tá muito afim, não vale a pena. Você vai estar fazendo ali forçado, não vale a pena. Então pense direitinho se é algo que você realmente quer fazer. Então vamos lá. A primeira regrinha, são no total 5 membros, contando comigo. Segunda regrinha, assim, regrinha que digo assim, são detalhes, né? Não são regrinhas. O segundo detalhe aqui é que todos estamos de acordo com as regras, porque somos um grupo democrático. E terceiro, cada membro tem sua vez de indicar a leitura que vamos realizar, podendo ser de qualquer gênero, mas é necessário ser ficção. Por que essa é uma regra importante? Porque existem outros clubes do livro, né, que abordam ficção e não ficção, mas foi de acordo, foi de uma decisão mútua, né? De que queríamos ler livros de ficção, mas não significa que as nossas pautas elas giram em torno disso, tá? Das nossas discussões, das nossas reuniões, mas geralmente a gente
tende a ir mais pra esse lado. E a não ficção, que a gente também lê, a gente não deixa de ler, é de nossa escolha mesmo, sem ser uma coisa do clube. Então, como que funciona a escolha pros livros, né? A escolha pros livros precisa ser um título de no máximo 300 páginas, o que é meio... É assim, eu acredito que é um meio termo, tá? Porque como eu faço um clube com pessoas que já são leitoras, 300 páginas a gente considera ali um livro pequeno pra médio. Assim, achamos que tá bom, mas é uma regra meio flexível, porque dependendo do livro, dependendo da margem, da formatação, dá até pra ultrapassar um pouquinho. Mas a gente colocou esse limite porque tem que dar para um mês, né? Não pode ser um livro tão grande, justamente para todo mundo conseguir ler. E entrando nessa regra, também embala com uma outra, que precisa ser um livro único. Então não pode ser o início de uma coleção, entende? Não pode ser uma trilogia, uma duologia. Tem que ser um livro único, justamente para termos aquela discussão e passarmos a próxima indicação da próxima pessoa do grupo. E também embalando nessa regrinha que não pode ser trilogia, duologia, é que a gente não pode colocar releitura. Então, no começo a gente colocava, mas depois percebemos que é muito melhor quando existe o elemento surpresa de você indicar um livro que você não leu. Isso porque no momento que tá todo mundo fazendo a leitura e você tá fazendo também, às vezes você pode olhar pro livro e falar assim, nossa, eu não esperava que o livro fosse assim, eu esperava que o livro fosse de outra forma, e eu indiquei, mas eu mesmo não gostei muito. Mas a pessoa que tá ali lendo com você, os seus amigos, eles podem acabar gostando até mais do que eles achavam que iam gostar. Então, esse elemento surpresa, ele é muito gratificante. É muito interessante as releituras, obviamente, né? Que as releituras, elas são importantes, mas eu acredito que muito mais engraçado quando ninguém leu, tá? Mas isso é uma coisa que vocês podem ajustar no clube de vocês, até porque a gente chegou a fazer algumas releituras. É tão interessante que a gente sempre percebe mais detalhes quando a gente volta, né, nas leituras que a gente já fez, pra ler novamente com mais atenção, mesmo conhecendo a história. Bom, eu acho que foram todas as regrinhas que a gente tem no clube. Acredito que foram todas. E agora eu queria falar com vocês um pouco sobre a perspectiva dos meus amigos nesse 1 ano que a gente tem, né, de clube. Inclusive a gente não comemorou um aniversário, né? A gente podia ter comemorado um aniversário do clube. Aí, ó, uma ideia pro próximo ano pra gente fazer. Sempre ideias pra gastar, né? Porque a gente adora gastar. Eu não falei uma coisa muito importante, galera. Olha, eu já tava esquecendo uma das regrinhas, né? Que o livro, ele precisa ser acessível. Nossa, uma regra, inclusive, muito importante. O livro, ele precisa ser acessível pros membros do clube conseguirmos adquirir tanto ou em e-book, ou físico, ou através de biblioteca. Então, das vezes que a gente fez, né, as escolhas, as indicações, a gente foi atrás disso, né? De valor, de se tá acessível, se não tá acessível, se tem biblioteca. Eu já consegui na biblioteca, por exemplo, pegar alguns títulos. Depois até comprei, porque eu quis comprar pra mim. Então, isso é muito importante, tá? Vocês verificarem pra, às vezes... até porque, às vezes, o livro, ele é um lançamento, digamos assim. Ele é um lançamento. E aí, o valor de mercado dele tá muito acima do que geralmente um livro tá, justamente porque ele é um lançamento. Então, você tem que ver se vale a pena, tá? Eu acredito que não vale, não. Então, a gente geralmente não pega livros recentes, assim, pra ler, tá? E uma das regrinhas que não é intrínseca, mas eu acho legal a gente comentar aqui, né? É que os livros que a gente escolhe, muitos, assim, é um consenso, né? De que a gente prefere também indicar autores ali que às vezes são iniciantes, que estão começando, ou autores que eles não são sempre centrados nos Estados Unidos, né? Porque a gente conhece muitos autores norte-americanos que fazem muito sucesso, que têm já uma carreira consolidada, mas a gente dá abertura também para conhecer autores de outros países. Então é muito legal, porque a cada mês a gente tá num país diferente. É uma coisa que vocês podem discutir no clube de vocês, mas é um ponto que fica, né, bem interessante a troca. E aí, o que os meus amigos, eles têm a contribuir com o meu vídeo, né? Não, vocês não vão ganhar comissão, mas muito obrigada pelo comentário de vocês.
que é o seguinte, conversar sobre pautas que muitas vezes não surgem no dia a dia, com profundidade e outras perspectivas. E isso é verdade, porque os livros, eles, né, pelo menos as nossas escolhas de livros, eles trazem muitas reflexões mais complexas de coisas que não vivemos, que não passamos, não conhecemos, e ter essa discussão no dia da reunião é muito importante porque são simplesmente coisas que nunca pensamos antes, né? E isso, eu não sei nem explicar em palavras, mas é uma conversa tão produtiva que a gente sai como se tivesse tido uma aula. Eu tenho essa impressão, pelo menos. A gente sai da reunião como se a gente acabasse de ter saído de um workshop, de uma palestra, alguma coisa assim, porque a troca ela é muito interessante, produtiva, com informações tanto engraçadas quanto relevantes no nosso dia a dia. Eu achei esse ponto muito, muito bom. Outro ponto. A partir das nossas indicações, temos o prazer de conhecer mais os nossos amigos e criar um vínculo maior. E isso é verdade, porque cada indicação revela muito sobre os nossos gostos, né? E os nossos gostos é algo muito íntimo, é muito subjetivo. Então, quando você lê o que você não leria, que os seus amigos estão escolhendo, você conhece mais os seus amigos. E vocês criam esse vínculo muito maior, essa amizade muito mais fiel. Você conhece mais eles no sentido de agora você entende algumas partes que antes você não conseguia ver. E isso é muito bonito. O nosso clube, ele é muito... A gente é muito leal, muito comprometido. E eu acho que do começo eu não esperava tanto isso. E já fez 1 ano. E a gente tá aqui 1 ano nesse clube, né? Mais de 1 ano. E o outro ponto que eu acho também muito importante é descobrir leituras que nunca seriam escolhidas por você, ou, no caso, mesmo que não gostamos durante a leitura, podemos mudar de ideia durante a discussão do livro, encontrando outros sentidos não vistos. O que isso quer dizer? Que quando você tá indicando um livro, a outra pessoa que tá ali no clube, ela não escolheria esse livro, ou seja, vai ser uma descoberta, né? Vai ser um risco que ela tá correndo de não gostar. E ao não se identificar com o livro, com a escrita, com o gênero, na hora da discussão, essa pessoa pode mudar de ideia. O que já aconteceu, tá? Já aconteceu ano passado com o livro Medo e Delírio em Las Vegas, que no começo tava todo mundo meio assim, sabe, não gostei muito. E aí no dia da discussão, da reunião, eu juro, eu acho que a gente ficou umas 6 horas. Deve ter sido umas 6 horas falando desse livro. Porque ele tem um sentido, ele tinha uma subjetividade, ele tinha uma mensagem que não tava na superfície. A gente teve que pensar um pouco pra tentar entender o que ele queria passar. E foi muito engraçado isso, porque todo mundo começou odiando o livro e depois que todo mundo começou assim, nossa, é bom mesmo, né? Então, gente, e eu vou te falar uma coisa. Se vocês acham que a gente só lê livro, tipo, filosófico ou etc., vocês estão enganados, tá? Porque a gente lê literalmente qualquer gênero. Pode ser romance, pode ser mistério, terror, pode ser contemporâneo, moderno. Mas a gente lê qualquer um e a gente tende a não ter preconceitos na hora de ler, mesmo que isso seja um pouco impossível. Mas é muito engraçado, porque as nossas trocas, elas... não dependem se o livro é bom ou não, até porque isso não é algo que pode ser definido ali pela gente, né, assim, na hora. Mas não tem coisa melhor do que você não gostar de um livro e falar isso na hora da reunião, porque vai ter gente tacando, ó, vai ter gente discutindo sim, vai ter gente, por exemplo, a gente brinca, né, que somos os advogados, né, então a gente chega lá pra defender o livro, defender alguns pontos, ou pra atacar, né, então quando eu digo que é caótico mesmo, o negócio fica louco. E é muito legal, porque não é porque você não gostou do livro que foi uma perda de tempo, pelo contrário, ainda mais engraçado. E eu sinto que é sobre isso, né? Você tem que se arriscar. E hoje em dia, as minhas escolhas de livros fora do clube, elas se transformaram muito, porque eu pude descobrir novos gêneros que antes eu não achava que eu ia gostar. Eu vou citar um exemplo aqui, que é a Aline Bay. A gente leu dela A Pequena Coreografia do Adeus. E, cara, eu não sei explicar
Mas esse livro mudou a química do meu cérebro. Eu amei totalmente. E eu já li dela também depois o novo, que é Uma Delicada Coleção de Ausências. E eu tô com O Peso do Pássaro Morto, que é, se eu não me engano, o primeiro livro dela. Eu acho que é o primeiro. E eu não teria escolhido ler esses outros 2 livros se não fosse pela indicação da minha amiga no dia do clube. Então, pra vocês verem como transforma a gente, faz a gente gostar de muito mais assuntos que antes a gente não tinha tanto interesse. E outro título que eu vou citar aqui é o da Tituba, né? Se chama Tituba, Bruxa Negra de Salem. Cara, quando eu vi o título desse livro, eu fiquei assim, ué, será que eu vou gostar? Não sei, né? Fiquei meio assim. Esse livro é incrível. Super recomendo, inclusive. Eu não vou nem falar dele porque eu super recomendo e eu quero que vocês leiam sem spoilers. Mas enfim, a discussão de hoje foi essa. Vocês podem montar o clube do livro com os amigos de vocês sem precisar de muito. Você não precisa ter muitos amigos. Você pode ter um amigo ali que às vezes não é tão leitor e poder incentivar ele a ler com essas discussões. E no nosso clube a gente também tem a parte da escrita, mas eu deixei de fora desse vídeo porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas a parte da escrita no nosso clube também é muito interessante. E talvez eu faça um vídeo sobre isso depois, tá? Mas por enquanto o meu foco era realmente focar na leitura. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com aquele amigo que você quer montar o seu clube. Dá like, me segue nas redes sociais, ativa o sininho de notificação e é isso. Comenta. Então, pessoal, tchau e até o próximo vídeo. E se vocês não deram like até agora nesse vídeo, os fantasmas vão te pegar de noite, hein? Fique esperto!